Temos. Oi. Olá, boa noite a todos. Continuando com as nossas palestras, né? Com a palestra da noite de hoje, da nossa 23ª FEAL. Conosco está o Marcelo Cunha. O Marcelo é nosso ex-aluno. Seja bem-vindo, Marcelo. Muito obrigada pela sua presença, pelo aceite do nosso convite. O Marcelo vai trazer como tema dessa palestra agricultura urbana e compostagem como tecnologias sociais. Mas antes, eu vou pedir para que o Marcelo fale um pouco dele, faça uma explanação a respeito da formação e do trabalho que ele vem desenvolvendo nesses anos. Fica à vontade, Marcelo. Obrigado. Bom, boa noite para todo mundo. Eu sou Marcelo Cunha, sou engenheiro ambiental, mas também me denomino agricultor urbano e composteiro. A minha vida ela começou muito diferente de uma grande maioria, né? Eu já comecei já bem enturmado com essa questão do meio ambiente. Então, na minha família, a gente sempre falava muito sobre essas questões ambientais. E eu tinha uma relação muito interessante com as plantas. Então, eu sempre tive uma boa familiaridade com as plantas, com o cultivo, de como essa questão das plantas já permeava a minha vida. E aí, eu lembro que na época que eu já estava no ensino médio, já estava pensando em algum curso técnico, né? A minha família chegou e me perguntou o que eu queria, né? E aí eu lembro muito bem que estava aí entre a galera que queria colocar eu na mecânica, na elétrica, na mecatrônica, que estava chegando em São José dos Campos, na eletrônica, e eu nunca fui dessa área. Eu não sou da área voltada para as indústrias, e isso é uma coisa muito doida, porque eu escolhi fazer técnico em agropecuária na cidade vizinha, Jacareí. Técnico agropecuária trabalha nas fazendas, né, em geral. Então, ele ele estuda para coordenar fazendas, ser um diretor de fazendas. Então, eu fui entender um pouco mais sobre como cuidar de fazendas, então trabalhando com animais na questão da pecuária e também na questão da agricultura. Depois que eu me formei aí nesse curso técnico, eu ingressei em algumas áreas ambientais na cidade, mas voltadas para o paisagismo. Então, eu trabalhei 4 anos, de 4 a 5 anos com paisagismo na cidade. E foi aonde eu criei uma biblioteca na minha cabeça das plantas, né? Então, a prática junto com a teoria, ela é muito eficiente com relação ao como você usa as plantas, o nome das plantas e como que você cuida delas. Então, nesse caso, a vivência vai te dar uma bagagem muito maior, né? Não apenas estudando, mas também colocando em prática. E aí eu fui fazer engenharia ambiental. De começo, eu não queria fazer engenharia ambiental, não, eu queria fazer agronomia. Mas por questões familiares, né, onde eu não tinha a possibilidade de sair de São José dos Campos, por uma questão de que não dava, né, para eu poder sair de São José dos Campos. A minha família estava muito restrita à minha renda também, então eu trabalhava e sustentava a minha família, isso com 20 anos de idade. Então, meu pai foi embora, né? Ele saiu da nossa família, foi para outro estado e deixou eu, minha mãe e minha irmã numa situação mais complicada financeiramente. E eu precisava trabalhar para poder sustentar, né, uma parte da renda da família. E aí aconteceu de eu entrar na engenharia ambiental aqui na Univap e fiz o curso em 2010, né? Eu entrei em 2010, me formei em 2015. E então teve, né, as famosas DP, teve umas certas dificuldades, né, e desdobramentos com relação a essa questão da engenharia. A questão da engenharia ambiental, ela me deu essa oportunidade de entender um pouco mais os processos, né? Então, eu conhecia muito as questões de aterro sanitário, a questão de
do tratamento de água, tratamento de esgoto, mas a engenharia ambiental me deu esse suporte mais burocrático, mais legal, e de processos, como que a gente entende melhor, né? Essa questão por dentro das questões ambientais. Bom, aí eu fiz estágios na Secretaria do Meio Ambiente, eu fiz estágio em algumas creches vinculadas ao município, né, que tinham um convênio com a Univap e também a Prefeitura Municipal de São José dos Campos. E aí, todos esses espaços que eu acabei estagiando, eu tinha que entregar projeto para poder ser admitido. Então, eu fiz vários projetos, e esses projetos foram aprovados e eu fui admitido para poder implantar esses projetos nos locais. Então, minha vida sempre foi muito projeto, né? Projetar. E como não sou uma pessoa que gosta de trabalhar nesse âmbito industrial, empresarial, né? Nesse caso de grandes corporações, gosto de trabalhar com outras questões ambientais, né? Um pouco mais na prática, mão na terra. Eu fui para um outro caminho da engenharia ambiental, onde estou muito mais a campo, né? Então, depois que eu me formei, eu decidi começar a estudar um pouco mais a permacultura, a agroecologia, que são assuntos que sempre me interessaram bastante. Fiz vários cursos, fiz várias vivências, fui buscar algumas informações com relação à agroecologia e à permacultura, para entender um pouco mais essa questão prática e de como é que a gente consegue vincular a natureza à nossa profissão, né, ao nosso trabalho. Então, eu acabei mergulhando nesse mundo mesmo de cabeça para poder receber um monte de informação e ter um monte de gente de referência, né, para me ajudar nesse caso. Então, Ernest Gust é um suíço que veio para o Brasil instalar a agricultura sintrópica, e ele é o cara que nomeou, né, a agricultura sintrópica, onde a gente trabalha com sistemas agroflorestais. Então, ele é um cara que tem muita informação para compartilhar. Ele tem vários pupilos e eu fui fazer um curso com um desses filhos do Ernest, né? A gente coloca entre aspas filhos, que são pessoas muito novas que foram e viveram junto com o Ernest. Ana Maria Primavera, a primeira engenheira agrônoma a estudar os solos tropicais. Masanobu Fukuoka, a Revolução de uma Palha. Então, é um outro cara que tem aí uma história muito interessante com relação à agroecologia, mas ele é muito antigo. Então, o Masanobu morreu com 100 anos, né? Ele é de 1926, eu acho. Então, ele era um cara muito visionário, né? Na região dele, que era, se não me engano, Hiroshima. E ele fez um papel muito interessante com relação ao cultivo, quebrando vários paradigmas com relação à produção de arroz na região lá no Japão. Então, são essas pessoas que me nortearam, né, nas suas bibliografias para que eu pudesse fazer um trabalho que eu faço hoje. E aí, hoje, eu sou um professor de cultivo de plantas pela Fundação Cultural Cassiano Ricardo, onde eu ensino as pessoas a cultivarem plantas, e é muito voltado para essa questão cultural, onde eu entendo as questões culturais dos cultivos, né, os saberes e os fazeres dessas pessoas, e tento aproximar as pessoas através dessa prática. Então, são oficinas, eu já estou indo para o meu terceiro ano na fundação. Eu já fiz hortas e ensinei agroecologia para deficientes, então eu tive um trabalho muito interessante chamado Integra, dentro da Prefeitura Municipal, que é um serviço que atende os deficientes da cidade, e é mais voltado para a socialização deles. Então, dentro de uma turma, eu tinha vários tipos de deficiência ensinando agroecologia, produção em pequenos espaços de alimento, e alimento voltado para o cultivo orgânico. E hoje, eu trabalho com o projeto do Ecomuseu, que atende a região leste e sudeste com as hortas comunitárias, mas também de entender como que funciona o saber e o fazer daquele povo. Então, a gente fica no território, conversando com as pessoas na comunidade, para entender quais são as suas necessidades e o que eles carregam dentro deles. Eu acho que é um trabalho muito, muito legal, né? Principalmente nessas regiões periféricas, onde as pessoas elas não têm tanta visibilidade.
E aí, quando a gente vai para essas regiões, a gente começa a descobrir histórias que realmente impactam na nossa vida. E dentro dessas histórias, a gente consegue encontrar várias pessoas com uma vivência agrícola. E dentro dessa vivência agrícola, a gente começa a entender o porquê que essas pessoas acabam ocupando espaços verdes, públicos, ociosos e produzindo comida nesses espaços. Então, é muito interessante esse trabalho, porque eu faço essa coordenação, mas eu estou diretamente com a população. Então, eu vou lá, converso com as pessoas, a sensibilização nas hortas comunitárias, ela é a minha base de trabalho, né? E escutar primeiro as pessoas para depois fazer com eles. Sempre é assim. As pessoas pensam que horta comunitária a gente chega lá e faz tudo, e beleza, vai estar tudo pronto. Não. A primeira coisa que eu faço é escutar e entender o que eles querem, o que eles estão fazendo. E o segundo passo é fazer junto com eles. Então, eles que vão me dando um caminho para que eu possa entender como que funciona a vivência, porque não adianta nada. Eu não moro no bairro, eu não sou daquela comunidade, eu tenho um monte de experiência, tenho técnicas, tenho experiência, mas eu não vou falar nada enquanto eles não me derem a abertura para eu poder falar. E aí, quando eles abrem a possibilidade, eu faço sugestões. E aí a gente vai caminhando para um diálogo, a gente vai caminhando para uma estrutura onde eu consigo ter... Como que a gente constrói uma casa? Sempre com uma fundação muito bem estruturada para que a casa não caia. Então, o que eu faço é estruturar uma base na comunidade para que a comunidade ela consiga se empoderar daquele espaço. E o espaço empoderado pela comunidade não depende de projeto nenhum, depende da força comunitária. Então, a minha função dentro dos espaços é ouvir as pessoas, entender o que elas fazem e empoderar elas dessa tecnologia. Então, é um trabalho que hoje, né, eu me sinto muito completo. E aí, essa questão do ser engenheiro ambiental, ela não está vinculada apenas a gente trabalhar em certos lugares. Eu acho que o engenheiro ambiental ele tem um leque muito grande de opção. Então, hoje eu estou num ponto onde, lá na universidade, eu não teria essa visão, mas as coisas foram acontecendo, os caminhos foram se abrindo, né? E a minha vontade de estar a campo foi que me norteou também, e de estar com pessoas, né, fazendo coisas no território. Então, isso me levou. E aí eu consigo ter a prática da engenharia sendo aplicada ali, né, junto com a população. Então, é um pouco da minha história, um pouco do Marcelo. Só um pouquinho mesmo, mas deixar e fica aqui, acho que 1 hora falando só de história. Tem um monte de história para contar, mas isso é uma história bem resumida, né? Então, eu queria trazer para vocês um assunto, né, sobre a agricultura urbana. A gente vê isso muito em pauta. E uma coisa está ligada à outra, né, que é a compostagem. Sem compostagem não tem horta comunitária, não tem horta urbana, não tem agricultura urbana, e sem agricultura urbana não tem compostagem, né? Uma coisa sempre é levada à outra e elas estão atreladas. Então, eu vou compartilhar a tela para vocês poderem acompanhar. São slides bem tranquilos, mais de pontuar mesmo aquilo que eu quero falar do que... Todo mundo consegue ver? Valdirene? Sim, agora sim, Marcelo. Beleza. Bom, então, começando, né? Falar um pouco sobre a agricultura urbana e a compostagem como tecnologia social. Deixa eu baixar. Cadê? Não foi. Não está indo, por que será? Vai assim. Foi. Bom, a gente sabe que a agricultura urbana é a prática de cultivar hortaliças em centros urbanos, mas ela tem um grande problema que as pessoas elas ainda enfrentam esse tabu de cultivar as hortaliças na cidade. E eu estava ouvindo esses dias um podcast
que falava sobre a agroecologia urbana. E a agroecologia urbana não é apenas cultivar o alimento na cidade, mas sim as relações humanas com o território. E uma delas é da gente entender que uma boa relação comunitária, né, ela faz muito bem, né, para a gente, e isso leva a gente a um negócio chamado bem viver. Então, a gente ocupando esses espaços, produzindo comida, ele não é uma atividade única. A gente tem essa questão também da relação comunitária. E dentro dos centros urbanos, a gente tem uma relação comunitária, ainda entendendo que na cidade precisa ter construções, a gente precisa ocupar esses espaços de forma que de construção mesmo, né, voltado para estacionamento, casas, apartamentos, shoppings. E essas áreas verdes, elas têm uma função muito interessante dentro dos nossos centros. E muitas vezes a gente remete à função da agricultura muito rural. E o rural ele é importante, sim, porque a gente tem um aumento na produção, áreas maiores para a gente poder produzir, mas dentro dos centros urbanos é possível, sim, produzir alimento. E alimento de qualidade, alimento de alto valor nutricional. E isso é urgente em alguns casos, né? Porque a gente sabe que tem muitas pessoas em vulnerabilidade social que hoje, nesse momento, estão passando fome. E, e é por causa dessa falta mesmo de acesso, né? O alimento, essa falta de conhecer a prática, de conhecer a técnica e a questão, né? As questões hoje do desemprego maior, né? Das pessoas terem essa dificuldade de ganharem esse dinheiro é muito complicado. E a produção de hortaliças em centros urbanos, mesmo por essas pessoas que passam por uma certa dificuldade, elas remetem muito ao rural e elas acham que isso não serve para locais urbanizados. Então, a gente precisa ter um pouco de atenção com relação a isso, porque ainda é um tabu a ser quebrado. A gente precisa olhar com um pouco mais de carinho para esses espaços verdes e aplicar mais, né, essas técnicas de produção de comida. E aí, essa questão na cidade, a gente sabe que existe esses espaços verdes ociosos e públicos. Então, e principalmente, né, nas áreas de regiões periféricas. Então, a gente sabe que no centro da cidade a gente tem alguns espaços. Em São José dos Campos a gente tem os linhões, como na imagem. A gente consegue perceber que são espaços onde as linhas de transmissão de energia passam, e embaixo a gente tem um grande gramado, né? Então, são áreas possíveis de serem agricultáveis. E essa foto, todas as fotos que eu utilizei aqui na apresentação são fotos autorais, são minhas as fotos, porque eu transitava muito pelas hortas comunitárias e eu conhecia muitos agricultores urbanos que moravam de frente com essas linhas que moram de frente com essas linhas de transmissão e olhavam para esse espaço como um espaço em potencial para produzir. E essas hortas, elas foram muito... elas nasceram de forma espontânea pela comunidade. Então, a comunidade já olhava para aqueles espaços e entendia que ali poderia ser feito o plantio. E o que ocasiona essa motivação? Geralmente, nesses espaços que estão ociosos, existe vários mau usos dos espaços, principalmente o descarte irregular de resíduo. Então, as pessoas acabam descartando vários tipos de resíduos nesses espaços que estão ociosos. Imagina, você está na sua casa, você sai no seu quintal e aí você se depara com uma montanha de entulho de tudo quanto é tipo. Então, tem restos de obra, tem lixo que a galera joga, tem cachorro morto que acaba aparecendo, e aí você começa a ter um mau cheiro, você começa a ter um monte de vetor de doença,
você tem aquele visual que não é interessante, não é legal. Então, as pessoas acabam se incomodando com isso. Mesmo que exista essa questão que não pode ser descartado o entulho nesses espaços, porque tem multa, mesmo assim acontece. E aí essa população acaba se sentindo aí prejudicada. E o que combate o mau uso do espaço? O bom uso do espaço. Então, as pessoas começaram a usar com as hortas. E mesmo, porque assim, eu acredito que as pessoas, elas não são ruins todo o tempo e não são boas a todo o tempo. Então, quando você olha para uma planta, uma plantação de milho, uma horta, né, uma questão produtiva, você vai olhar e você não vai querer jogar o entulho em cima daquilo, né? Você vai colocar do lado. Então, isso acontece muito nessas hortas. Então, as pessoas acabam olhando aquele espaço que está sendo cuidado pelo seu João, e aí eles acabam colocando o entulho do ladinho ali. Ainda tem a disposição irregular, porque tem muito espaço, mas em cima da horta eles não colocam. Em cima do cultivo eles não colocam. E aí não precisa ser horta de cultivar o alimento, né? Eu conheci uma senhora nessa região que está a foto, que do lado ela plantava muitas flores, junto com os seus temperos, né? Ela tinha um olhar diferente para essa horta. E aí, mesmo assim, as pessoas não colocam em cima, porque sabe que a Dona Maria ali está fazendo o seu plantio e tem esse respeito comunitário. Então, imagine se todos esses espaços fossem agricultáveis, né? As pessoas tivessem a oportunidade de poder cultivar o seu alimento na frente da sua casa. Isso é promover qualidade de vida, porque aí você tem várias questões sendo atingidas. Então, uma delas é essa questão do bem-estar, né? Essa questão do bem-estar, de você abrir a porta da sua casa, no seu quintal, e você olhar lá as flores, a produção de comida. Isso já tem estudos que falam que quando você olha para uma coisa bela, você estimula a sua criatividade, você estimula a sua imaginação. Então, sim, uma questão de qualidade de vida isso, né? De você olhar para o belo, você admirar, de contemplação. Além disso, você está mantendo o seu elo com a natureza. A gente teve momentos que a gente rompeu elos. Esse elo foi rompido e a gente tem uma certa dificuldade com relação a de voltar esse elo, e a gente não entende o que a natureza está querendo dizer. Então, quando a gente tem essa interação um pouco maior com ela, a gente volta com esse elo. E aí, tem várias questões que são melhoradas dentro da nossa vida. Uma delas é a questão da depressão, da ansiedade, né, que são ditas algumas doenças aí da modernidade. Isso tem alguns estudos que também falam que existe uma bactéria no solo, e de quando a gente trabalha nele, a gente inala essa bactéria, e ela tem uma função dentro do nosso organismo que diminui o estresse, a ansiedade e estimula a felicidade. Então, existe essa bactéria no solo. Quando a gente rompe com a natureza, a gente não tem mais o trabalho com a terra, a gente não trabalha, não coloca mais a mão na terra. E a gente também não inala essa bactéria que faz bem para o nosso corpo. Claro, tudo na sua dose, né? Então, quando a gente volta para isso, para esse trabalho na Terra, a gente acaba inalando, né, voltando com essas relações da natureza, e também algumas questões dentro do nosso corpo ficam equilibradas. Isso é mais uma questão aí de terapêutica, também muito usada em alguns países. Uma coisa que eu acho que é principal, né, os benefícios da agricultura urbana, e aí a gente entra nessa aplicação de tecnologia social, que esses espaços verdes são possíveis da gente produzir comida. E quando a gente produz comida, a gente está se empoderando da nossa alimentação. A gente está indo para uma soberania alimentar. E quando a gente vai para a soberania alimentar o que é? É quando a gente sabe o que a gente vai comer, escolhe o que a gente quer comer. E alimento de qualidade. E
principalmente as pessoas que ficam à margem, né, que ficam em regiões periféricas e vulnerabilidade social, quando elas têm acesso a esse tipo de tecnologia, elas olham para aquele espaço e conseguem produzir sua comida. E aí a produção de comida é de trazer de volta várias questões para ela, para o seu corpo. Então, uma pessoa que tem uma alimentação equilibrada, balanceada, ela consegue questionar questões políticas, ela consegue questionar as questões de saúde, ela consegue questionar as questões de educação. Então, a gente volta a ser um ser mais ativo, né? Um cidadão ativo, nesse caso. Então, a alimentação ela é base para o nosso corpo, o nosso organismo. E isso, se a gente tem algum déficit, a gente acaba perdendo, né, essa concentração, perdendo o foco e indo atrás da comida, né? Então, isso é muito importante, né? Então, a soberania alimentar, ela não é só uma questão de comer bem, não apenas só isso, né? É também isso. Mas que ela é base para a nossa sobrevivência. Então, tem alguns estudos também que falam que fizeram testes, Ana Maria Primavera fala isso, que eles começaram a descobrir crianças que tinham uma deficiência cognitiva. E aí eles testaram vários micronutrientes. E um deles foi o lítio. O lítio, eles fizeram uma suplementação nessas crianças com deficiência cognitiva, e depois de um tempo, de alguns meses, eles perceberam que essas pessoas que tinham uma deficiência cognitiva começaram, com a suplementação do lítio, ter um desenvolvimento melhor. E alguns não mais apresentavam uma deficiência. Então, olha para você ver como que é importante, como a gente precisa de uma alimentação de alimentos equilibrados e saudáveis. Então, eu tenho certeza que muitas dessas questões de doença que a gente vive hoje é muito voltada para a alimentação, né? Hoje a gente tem uma certa facilidade de comprar alimento, a gente consegue ir no supermercado e tudo mais, mas as origens desses alimentos a gente não sabe ao certo. E não sei se vocês sabem, mas um alface precisa de 47 nutrientes, micro e macro. Então, e será que ele recebeu todos esses nutrientes? Será que a gente tem todos os nutrientes nesses alimentos que a gente consome hoje? E os ultraprocessados? Será que eles são saudáveis? Então, eu acho que as hortas urbanas, ela dá essa ferramenta para que a gente consiga produzir alimentos que a gente sabe a origem, a gente sabe o que está sendo produzido ali. Então, isso é muito importante. Bom, e o bom uso do espaço. Então, essa questão do bom uso do espaço é da gente conseguir ter relações naturais acontecendo de forma intensa. Então, se eu tenho só capim ali naquele espaço, eu tenho um problema sério com relação à erosão, ao decaimento do solo. Quando eu tenho uma diversa produção, eu tenho relações micro e macro, né? Então, tenho relações no solo desses micro-organismos, eu tenho relação dos polinizadores, eu tenho uma troca gasosa, enfim, eu tenho um ganho ambiental naquele espaço. E aí também tem um ganho ambiental no sentido do ciclo da água, o ciclo do nitrogênio, o ciclo do carbono. Então, eu consigo entender todos esses ciclos e melhorar aquela região. Então, eu consigo diminuir a quantidade de temperatura em algumas regiões, eu consigo aumentar a quantidade de chuvas, mas não chuvas de tempestade, mas chuvas mais frequentes, né? Por causa da evapotranspiração das plantas, os aerossóis, enfim, de toda essa questão. Abastecimento dos lençóis freáticos e dos mananciais, porque eu tenho uma maior infiltração de água no solo pelas raízes das plantas. Eu tenho vários ganhos ambientais produzindo agricultura urbana, hortas comunitárias. A gente vai falar um pouco sobre essa questão também da realidade da agricultura urbana em São José dos Campos. Eu fui lá para o macro e vou trazendo para o micro. Em São José dos Campos, a gente tem alguns incentivos com relação às hortas urbanas. Algumas delas são feitas pela Prefeitura Municipal de São José dos Campos. Ela tem um programa de hortas urbanas. Ele, se não me engano, ele tem uns 2 anos. Começou em algumas
escolas municipais e foi ampliando para algumas hortas comunitárias. Essas hortas comunitárias, a comunidade já se empoderava do espaço e a prefeitura conseguiu aí levar alguns insumos para que eles pudessem fazer continuar esse cultivo, né? Uma coisa que pega bastante nessas hortas comunitárias é a falta de profissionais que ajudem com técnicas de produção, alguns insumos, por exemplo, terra preta e água. A água é fator fundamental para que as pessoas consigam produzir suas hortaliças. Então, dependendo de alguns lugares, as pessoas não cultivam. Dependendo da época do ano, as pessoas não cultivam. Por quê? Porque é uma época muito seca. E isso pode prejudicar a produção, né, de hortaliça. Então, eles decidem não cultivar naquela época e quando começam as chuvas mais frequentes, eles voltam à produção. Então, é uma questão cultural, mas é também uma questão de falta de insumo, porque se eles tivessem água o ano inteiro, eles conseguiriam produzir. E também essa questão das técnicas, né, que dá para produzir sem precisar colocar química. A gente consegue produzir alimento de forma orgânica. Então, tem algumas técnicas que a gente desenvolve, né, principalmente na questão da agroecologia, para que as pessoas consigam otimizar os espaços, otimizar os recursos que eles têm para uma produção. Mas a gente não tem nenhuma lei que baseia isso, né? Isso por enquanto, é uma lei municipal. A gente tem alguns outros estados com algumas leis ou algumas pastas dentro da gestão pública. Tem pasta de algumas cidades que é a Secretaria de Agricultura Urbana, e já existe já algumas pastas separadas para poder fomentar a agricultura urbana no município, nos municípios. Mas São José dos Campos a gente não tem ainda, a gente tem alguns projetos, mas ainda acontecendo. Todas as hortas urbanas acontecem porque elas são espontâneas, então não existe uma horta que é feita por um projeto ou pela gestão pública e as pessoas vão até lá. E uma coisa importante de dizer se é horta comunitária, ela precisa ser em espaço público, porque um espaço privado, ela não é horta comunitária, ela é uma horta urbana. Então, se tem um dono, né, aquele espaço, ele que vai coordenar as ações, ele que vai fazer toda a gestão, e ela pode ser comunitária de pessoas, né, mas que fomenta mesmo a horta comunitária é que ela precisa ser nesses espaços públicos, porque as pessoas é de todo mundo, né? Então as pessoas elas têm essa relação. Tem um probleminha nisso, porque a gente vê muito conflito sendo gerado, né, nesses espaços, e aí que mora a questão das hortas urbanas e da agricultura urbana. Né? Como não tem esse fomento de leis, né, que baseiam isso e que incentivam essas pessoas, as pessoas acabam ocupando esses espaços e o que pega mesmo é o gerenciamento de conflito. Então, o seu João plantou um alface aqui onde eu estava preparando para plantar milho. E aí vai dar problema. A dona Maria não gosta da dona Rosa, a dona Maria rega o canteiro dela e a dona Rosa não consegue regar o canteiro e morre as plantas. Vai dar problema. Então, a gente tem muito ainda essa questão do gerenciamento de conflito nesses espaços. Tem um outro projeto chamado Eco Museu, de onde eu participo, e eu sou coordenador, eu falei para vocês, né? Tem essa questão do gerenciamento de conflito é muito forte, né? Existe muito essa questão da relação comunitária. Então, é muito diálogo que a gente precisa desenvolver, muita roda de